do mês da mulher. É uma semana de lives aí que a gente vai ficar batendo papo só com aquelas mulheres. Assim, eu gostaria de bater papo com muitas outras mulheres, né? Mas infelizmente o tempo fica muito apertado. E eu, Uhum. como eu tenho esse canal aqui com a Camila, ela gentilmente aceitou. A gente vai conversar um bocado. Camila, quero aproveitar muito todo esse teu repertório aí. Eu já fiz aqui a tua ficha para a galera, jornalista, artista, advogada, enfim. Então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Camila, dá uma Maravilha. boa noite para esse pessoal que está entrando aí. Já tem uma galera chegando com a gente. Fique à E aí, vontade. amizades, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui para trocar uma ideia com o Alan no projeto dele, Bibliotecário Cabano, que é um projeto muito legal. Inclusive, sigam o Alan e acompanhem o perfil dele, que sempre tem coisa bacana rolando. É isso aí. Eu coloquei esse efeito aqui, mas eu não sei como vou tirar agora, mas deixa lá, bora deixar rolar, porque pelo menos ameniza aqui a situação. Camila, Vamos lá. assim, tem muito. Eu tava pensando, eu ia te passar um roteiro, né? Uma coisa assim, mas a gente sempre bate um papo muito melhor sem roteiro nenhum, né? Então vai ser uma coisa assim, É. bem descontraída, assim, a gente não vai aprofundar em nada. E até porque o meu tempo tá muito corrido, não deu pra fazer nada. Enfim, também não quero que. Eu nunca sigo roteiros também. Maravilha, O terror ótimo, dos produtores, eu nunca sigo os roteiros, então tá tudo certo. tá perfeito. Tá. Como a gente está nesse mês, que é o mês da mulher, é o mês que está todo mundo aí parabenizando, né, mandando flores, chocolate, aquilo tudo. Eu acho que hoje já começou a ser um pouco diferente, né? Parece que é só um dia no ano que a galera faz isso e depois esquece de tudo. Então, bora começar assim, de um jeito bem. Eu quero começar contigo de um jeito diferente. Diferente porque a gente já bateu um papo, eu já sei mais ou menos como é que é a tua história lá da escola, da infância, uma relação muito bonita que tu tens com a biblioteca, né? A biblioteca escolar e tal, tudo mais. Então, eu queria já chegar contigo, não no sentido de polêmica, mas quando a gente coloca o mais, né? Parece que já vem uma bomba por aí, né? Eu não fujo de polêmica, não, pode dar. Então, bora começar primeiro de uma maneira bem light. Esse 8 de março, para ti, eu sei que você vem atravessando um período que você sempre coloca nas suas redes sociais, algumas dificuldades que você vem passando e tudo mais. O que que esse 8 de março significou para ti e se tem alguma diferença desse oito de março para os que passaram, né, para os antecessores. Uhum. Você pode colocar assim para Tá. gente, de uma forma? Assim, Alan, eu sei que a tua intenção foi começar de um jeito light, mas é muito difícil manter É. uma temperatura light para falar de 8 de março, Uhum, porque é muito comum que a gente esqueça que é um dia memorial da luta uhum, política feminista. Não só da luta política de mulheres por mulheres, para mulheres, mas, sobretudo, uma luta que nasce no contexto trabalhista, no contexto de fábrica. Então, é uma luta que também nasce com consciência de classe. E isso é muito importante da gente sublinhar, porque a gente recai nesse loop eterno das flores, das artes uhum, cor-de-rosa e dos comentários de obrigado, mulheres, por vocês adornarem nossa vida, quando nós não uhum, somos acessórios, nós somos protagonistas das nossas próprias uhum, existências, das nossas próprias demandas e tudo mais. Feita essa introdução, esse 8 de março foi um 8 de março muito difícil, e eu acho que é um sentimento compartilhado por muitas colegas de militância, muitas colegas de feminismo, porque foi um 8 de março em que nós não podemos estar nas ruas, marcando posição e assinalando as nossas demandas e as nossas necessidades diante de um governo tão problemático, para usar um termo muito sutil, muito suave. E, além disso, a gente tem marcadores muito drásticos da realidade da mulher nessa situação de pandemia, desde o aumento dos índices de feminicídio e de violência doméstica, até o fato de que a sobrecarga de uma vida de teletrabalho, de uma vida de home office, é muito diferente do homem para a mulher, principalmente para a mulher que é mãe e que precisa conciliar as atividades de cuidado, porque essas atividades elas têm um recorte de gênero, têm um recorte que recai sobre a mulher de uma maneira muito específica,
Então, mulheres acabam sendo obrigadas a gerenciar o lar, a ter a carga mental de tomar as decisões da gerência de uma casa, a exercer a maternidade, a estar em atividade acadêmica, a estar em atividade profissional. E isso implica uma série de desgastes emocionais, físicos, financeiros, de não reconhecimento. Então, é muito importante a gente sinalizar que o trabalho de cuidado é um trabalho, o certo, o correto seria que esse trabalho fosse remunerado, ele não é. Então, o tempo que uma mulher gasta para fazer uma atividade em teletrabalho não é o tempo que um homem gasta para fazer uma atividade em teletrabalho, quando ele tem todo esse conforto de não precisar gerir a própria casa, gerir a própria vida, gerir esse aspecto da economia do cuidado, que é uma coisa que é muito ignorada ainda socialmente, embora isso seja discutido desde Silvia Federici. Então, não foi um 8 de março agradável. Eu acho que foi um 8 de março, infelizmente, de muita desesperança, de muito cansaço. Eu acho que é um sentimento muito compartilhado. E eu digo isso do conforto de morar numa casa que funciona numa lógica de cooperativa. Eu moro com minha mãe e meu padrasto, nós temos nossas atividades aqui, nós dividimos as nossas tarefas, e isso é um conforto para mim, mas eu sei que há colegas casadas, acadêmicas extremamente capacitadas que precisam conciliar um doutorado, a maternidade e fazer o jantar do marido, porque ele não faz o próprio jantar. Então, a lógica de ser mulher na pandemia é uma lógica muito específica. Então, se homens estão exaustos, mulheres estão muito mais. Esse 8 de março não foi confortável, não foi dos melhores, mas assim, a gente acaba encontrando no espírito combativo e no contato com outras mulheres a felicidade desse reencontro, mesmo que distante. Então, apesar de toda a desesperança, sempre existe aquela fagulha de nós vamos atravessar isso, nós vamos estar na rua juntas novamente. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que outros dias 8 virão e nós vamos estar novamente ocupando os nossos espaços e demarcando as nossas pautas também. Maravilha. Eu acho muito bacana, eu sempre gosto de acompanhar tudo que você vem produzindo nos teus stories, tanto do trabalho quanto a relação, aquilo que tu expõe da tua vida, as tuas reflexões, principalmente as questões que você coloca do feminismo e tudo mais. Daí, às vezes, eu fico. As redes sociais, elas estão aí para isso, né? Parece que vão mostrando para a gente um pouco assim de cada universo das pessoas, né? Uhum. Então, a gente acompanha aquilo que tu compartilha, aquilo que tu traz de reflexão, e de repente a gente vê uma outra pessoa ali que faz parte do nosso círculo compartilhando coisas assim que, caramba, sabe? A gente vive mesmo uma série de universos, né? Que a gente vai pulando É. de um para outro e digo, caramba. Eu fico pensando assim, é doído quando a gente tenta mostrar uma realidade, tenta mostrar os fatos, tenta mostrar uma série de questões aí que a gente se debruça para estudar. Uma vez tu falaste isso para mim, né? Olha, tu precisa estudar bastante para que a gente possa discutir tal assunto. E realmente Eu falei, porque foi. Não lembro. falou. Não, Parece mas o tipo faz de todo coisa que eu falaria. sentido, porque não dá para a gente pegar as coisas assim pela metade, de uma maneira superficial, e já Uhum. ir, né? Não, Sim. né? A gente precisa assentar e analisar, principalmente um assunto como esse que é delicado, né? Uhum. Mexe com a estrutura, a gente tem que mudar um paradigma, né? Que está ali, e é difícil mudar isso, né? Isso Uhum. daí a gente viu uma série de coisas parecidas. E aí eu te pergunto, como é que tu consegues? Assim, não sei se tem uma resposta exata para isso, talvez não tenha, mas Uhum. como é que tu consegues te manter assim, sempre com essa gentileza, com esse semblante assim tão harmônico diante de uma chuva às vezes, comentários tão ainda pequenos, né? As pessoas que não entendem conceitos ainda do feminismo, do machismo. Tem muito coleguinha ainda que pensa que o feminismo é uma oposição ao machismo, coisas nesse sentido. Não entende, às vezes, a, o discurso, a oratória feminista, né? Quando agride, de certa forma, a imagem do homem, né? Mas o homem ele é machista demais ainda, então a gente Uhum. precisa parar e refletir para ir procurar, sei lá, mudar alguma coisa, tentar melhorar.
né? Eu costumo dizer Aham. assim. Como é que tu consegues? Tem uma resposta para isso? Ou é assim, é uma coisa Não, do dia a dia? não tem uma resposta para isso, assim, mas são várias questões que estão interligadas aí. Uma Uhum, delas é uma questão muito recorrente que a gente ouve muito falar, não só dentro do feminismo, mas em outras áreas de militância, no movimento negro, no movimento LGBTQIA+, que as pessoas que são sujeitas desses movimentos, elas não precisam se colocar no papel de professoras do universo, né? Então, uhum, é muito violento você chegar para uma pessoa negra que sofre racismo diariamente e dizer para ela, ok, então me eduque. Tipo, nós temos aí uhum, toda a disposição, um, uhum. um, um arcabouço de conteúdo na internet. E quem está afim de aprender a não ser racista vai fazer o dever de Vai casa de não atrás, ser. né? Entendeu? E isso Uhum, funciona quando se trata do movimento LGBTQIA+, funciona quando se trata de feminismo, cada um com as suas particularidades, naturalmente. Então, eu entendo perfeitamente as amigas feministas, as colegas que se sentem exaustas de precisar uhum, explicar o beabá a cada 8 de março, digamos assim, né? Falar mais uma vez o uhum, óbvio e é cansativo. Mas, ao mesmo tempo, eu acabo me colocando nessa posição de tentar contribuir para o meu meio da maneira mais didática possível, porque a questão de ser cantora acaba me colocando numa visibilidade para públicos muito diversos e público que realmente não necessariamente teve contato com qualquer aspecto uhum. da militância. Então, assim como eu lá na casa dos meus 19 anos, 18 anos, ouvi pela primeira vez falar de feminismo com um pouco mais de conteúdo, com um pouco mais de seriedade, e aquilo me chamou a atenção e disse, poxa, eu quero saber mais sobre isso. Pode ser que alguém se depare com esse conteúdo, embora ele esteja muito mais difundido agora do que há 12, 13 anos, e se desperte por alguma curiosidade também para querer saber um pouco mais. Então, eu me coloco à disposição do diálogo sadio e produtivo. Agora, sim, é óbvio que vivemos numa sociedade machista, que homens são machistas e que, enfim, todo esse contexto que a gente já conhece. Mas eu acabo separando o machista cultural, o machista cotidiano, do machista por convicção, que é aquele cara que vai dizer eu sou isso mesmo e não tô nem aí, e Uhum. mulheres que lutem, né? Então, como sempre foi, né? Basicamente. Final das Então, contas. com esses eu não debato, assim. Eu parei de gastar latim, já gastei muito, já vivi a exaustão, à beira da loucura, com essa coisa de tentar convencer quem não quer ser convencido. E assim, é um princípio básico do diálogo. Quem não quer te entender não vai, não importa quão didático você seja. Então eu lavei as mãos quanto a isso e estou muito mais tranquila, e muito menos grisalha também. Mas assim, com quem está disposto a aprender e quer de fato tirar uma dúvida, ao invés de me colocar neste lugar, neste posto professoral, eu não tenho problema nenhum de dialogar. Para mim isso é muito tranquilo, até porque o feminismo ele não é uma seita, ele não tem uma porta-voz, não tem um glossário, uma bíblia, alguma coisa na qual todos nós vamos nos basear, vamos nos guiar. Então, ele é um movimento horizontal, feito por mulheres às vezes com percepções muito diferentes, que se aproximam do feminismo com um pouco mais de cuidado, vai perceber que há várias leituras diferentes, várias correntes diferentes, com abordagens muito conflitantes às vezes, e tudo bem que seja assim. Então, não adianta nem eu me colocar e nem ser colocado na posição de educar alguém dentro do feminismo, porque há várias nuances para a gente entrar em contato. Mas quem tiver a fim de dialogar, quem tiver a fim de dialogar de uma maneira respeitosa e a fim de construir, eu sempre me coloco à disposição. É cansativo, não vou mentir para ti não, assim, é difícil, Posso imaginar. principalmente porque é muito frequente que homens fiquem mais ofendidos de serem chamados de machistas do que com o machismo que praticam. Uhum. Então, a gente vê uma notícia falando de feminicídio, falando de estupro ou qualquer outro tipo de violência de gênero, e a gente sublinha que o agente dessa violência é sobretudo masculina, sobretudo homem, é muito mais fácil pular um homem para dizer que nem todo homem faz isso do que para dizer que é absurdo que isso continue acontecendo com mulheres, de maneira Uhum. sistêmica, de maneira cotidiana. Então, não é nosso trabalho também lidar com a vaidade ferida de alguém que é beneficiado por esse sistema violento a mulheres, Uhum. né?
Então, mais uma vez, a minha posição, a posição que eu marco como feminista é dizer, estou aberta ao diálogo, mas não estou aqui para fazer você se sentir confortável em relação ao machismo. Eu estou aqui para a Uhum. gente construir, para a gente aprender junto se houver essa necessidade e esse interesse. Mas também não vou pegar pela mãozinha e dizer, não, você não está sendo Uhum. machista, está tudo bem. Não, você está. E passa por onde para fazer o caminho contrário. Né? Verdade. Basicamente é isso. Não, perfeito. E é engraçado, né? Parece que o cara ele é mimado mesmo, né? Ele tá tão acostumado com todos os privilégios que até na hora que ele faz Sim, a besteira, ele quer que seja um tratamento todo especial. Tudo mais. Enfim. Eu não vou é falar o que muito mais não, porque... tem. Não, mas é isso, Camila. Sabe, eu vou aproveitar agora um pouco, assim, a gente vai correr porque o tempo, né, tá bem curtinho. Uhum. Então, assim, eu quero aproveitar a Camila jornalista, a Camila artista e a Camila advogada nesse momento. Porque, assim, se bem que no final das contas é sempre isso, né, Camila? Eu É. percebo que é sempre essa mesma, então não vai ser de problema nenhum para ti. A gente está Tranquilo. atravessando um período muito delicado politicamente, né, em todos os sentidos. A gente Uhum. está, o tempo todo, a gente vê as pessoas próximas perderem entes queridos, a gente vai perdendo os nossos entes queridos, nossos amigos. A B3 perdeu recentemente, né? Também um ente, estava Sim. até preocupado, mas é sempre muito delicado. E ainda assim a gente vê absurdos promovidos pelo chefe de Estado que deveria dar exemplo e ele faz justamente o contrário. Uhum. E antes disso, como é que um cara desse consegue chegar ao poder? Daí eu te pergunto, na tua visão de artista e jornalista, antes de advogada, Uhum. a imprensa ela teve um papel fundamental, né? Parece que desde 2014, ali, 2016 Uhum. foi o ápice do que já fortaleceu isso que está atualmente aí no poder. Como é que tu consegues te enxergar nesse meio? Eu sei que artisticamente você já sofreu por se posicionar politicamente, e do, da tua perspectiva da profissional jornalista, tu percebes ainda muito forte esse conflito dentro da imprensa? Tu achas? Eu sei que a gente está falando de um universo, talvez não, mas eu sei que você é uma pessoa muito antenada. Então, dentro daquilo que tu percebes Uhum. da grande imprensa, para o que a gente está aqui observando, tu achas que agora, com a anulação do processo do Lula, agora o Lula fez né, eu não sei se você acompanhou, você que Meu amigo, eu vi. teve um negócio que eu Tu, fiz para acha, acompanhar. tu achas que a imprensa vai se portar novamente da mesma maneira como ela se portou? E como é que tu consegue enxergar o papel da imprensa nesse momento? Você sendo uma jornalista, como é que é a Camila, jornalista, artista, até a cidadã também, né? Não tem como separar. Sim, vamos lá. Mais uma vez, tem muitas camadas aí pra Hum. gente mexer. Essa live tinha que ter 2 horas, Camila. Pois é. Mas a gente precisa diferenciar o que é a empresa jornal e o que é o Hum. jornalista na ponta, né? Hum. A, os grandes veículos de comunicação no Brasil estão na mão de grupos muito específicos, né? E esses Hum. grupos possuem alinhamento político muito facilmente identificável. Vamos pensar em termos nacionais, pensar na Folha, pensar no Estadão, pensar na Veja, na Época, na Isto É. Quantos desses veículos fazem parte de um mesmo conglomerado, como a Editora Abril? E, enfim, tem todo esse raciocínio por trás. O jornalista que está lá, ele segue a linha editorial do veículo, que é a Hum. abordagem política, a maneira como o veículo se posiciona. O jornalista tem muito pouca capacidade de influir nisso. Ele escreve o que ele é mandado escrever. Então, aquele raciocínio que a gente tem de jornalismo cinematográfico, jornalismo hollywoodiano, em que o jornalista vai lá e presta um serviço investigativo, tipo Todos os Homens do Presidente, isso não Uhum. acontece dessa maneira no Brasil. Não é assim que funciona.
Tem jornalistas independentes que fazem esse trabalho, tem coletivos de imprensa independentes que fazem esse trabalho, como jornalistas livres. Enfim, tem veículos que são de esquerda e que seguem esse alinhamento. Mas, no geral, o jornalista é a figura que está lá na ponta, como qualquer trabalhador, vendendo a sua mão de obra, vendendo a sua força de trabalho, em troca do salário que vai lhe sustentar. Então, não dá para esperar heroísmo do jornalista quando ele é uma peça da ponta dessa engrenagem. E é muito delicado dizer, não, mas você devia fazer um trabalho diferente. Ele precisa sobreviver, como todos nós, num contexto de pandemia, num contexto de precarização de trabalho, de pejotização, de queda da CLT. Tem muitas coisas aí nesse contexto que a gente precisa desfiar antes de falar da imprensa como um todo. Porque a imprensa é o mercado e está na mão de grandes empresários, está na mão de quem detém poder econômico. E o que vai emplacar na narrativa da imprensa não é o que o jornalista quer. O jornalista está lá na ponta. Então, sim, a imprensa continua tendo um grande papel. Eu acho que ela vai continuar se portando de maneira similar, sim, porque existe um interesse comercial muito grande na condução do país, numa maior aproximação possível com o neoliberalismo, com sermos guiados pelo Deus mercado, com... Sabe uma coisa que foi muito curiosa que aconteceu no jornal esses dias? Se anunciou, com a anulação dos processos do Lula, dólar sobe e bolsa cai. Como se estivesse ótimo, como se o dólar tivesse 2,50 e a bolsa estivesse bombando. Não estava? Não era essa a realidade. Então, a maneira como a gente escolhe narrar uma manchete, narrar uma matéria, ela está emplacando ali um posicionamento político. A imprensa vai continuar nessa narrativa. Agora, o que acontece? A imprensa chocou o ovo da serpente, chamado Bolsonaro, né? Com a intenção de talvez emplacar um Tucano, com a intenção de emplacar um Alckmin da vida na época, um Aécio, o que fosse. Não se contava com o fenômeno Bolsonaro da maneira que ele se sustentou, né? Com o ar de seita que ele acabou erguendo em torno dele. Mas mesmo assim, mesmo quando a desgraça estava anunciada, o Estadão tacou Haddad e Bolsonaro e disse que era uma escolha difícil. O Estadão vai fazer a mesma coisa de novo. E eu acho importante que veículos como o Estadão, pelo menos, se posicionem, né? Ele está deixando claro ali que a posição dele é anti-esquerda, é anti-povo, o que quer que seja. Ruim mesmo é o veículo que faz de conta que não se posiciona. O veículo que está fazendo ar ali de isento, ar de imparcial, quando está o tempo todo se posicionando e escolhendo uma narrativa. Isso não vai mudar. O jornalismo mainstream, jornalismo de grande porte, ele vai continuar atendendo interesses econômicos e é nossa função consumir esse jornalismo com muita responsabilidade. Consumir esse jornalismo com senso crítico, consumir confrontando com informações de portais menores, de veículos com outros alinhamentos. E nem digo, não vamos consumir esse jornalismo, vamos consumir só a Carta Capital. Não, a gente precisa se unir de todo tipo de informação em toda direção. Olha aí, a Diva está falando, o Estadão já fez. Falou que o Lula pode ter ficha limpa, mas que moralmente era suja. Diva é a minha alma gêmea que mora em São Paulo. O Estadão já fez essa palhaçada mesmo, Diva. E ele vai continuar fazendo. É isso. Ele não acha que é moralmente ficha suja você ser alinhado a políticas ditatoriais, como o Bolsonaro é. Ele não faz isso. É mais ou menos o que o Ciro está fazendo, né? É o posicionamento dele, é uma coisa assim. O Ciro. Eu vou ficar com a resposta do Lula pro Ciro. Foi a melhor. Ele tá meninando, o Ciro tá meninando. Uma pena, porque eu acho que ele tem um poder muito grande de articulação intelectual. Os argumentos dele são muito bem construídos. Só que o Ciro não tem capilaridade. O Lula, duas frases que ele fala, ele comove do pessoal aqui da minha vila até, sabe? O Ciro não. O Ciro rende ótimos gifs, ótimas piadas. Ele tem muito conteúdo. Ele é um cara muito inteligente, mas ele resolveu jogar para a torcida, infelizmente. Então, eu não vejo o Ciro como uma opção de esquerda. Ele pode ser um progressista, um liberal progressista, quer que seja, mas não vejo ele como uma liderança de esquerda, e isso chateia ele, né? Então, ele resolveu... Ficou magoado, resolveu lavar as mãos, mas assim, ele vai pagar o preço disso também, entendeu? Porque se ele chegou com 12% no passado, eu não sei se ele emplaca esses 12% ainda.
fazendo acenos aleatórios como ele está fazendo. Mas aí, consciência dele, né? Cada cabeça é um universo. Tu falaste, a gente tem um chefe de Estado agindo dessa maneira, eu ia fazer essa piada, né? Meu chefe de Estado falou hoje. O outro ele só tá lá. Eu acho que uma das mágoas dos seguidores do atual presidente é essa de ter um opositor assim tão bom com as palavras, né? Porque eles gostam de falar que o Lula é analfabeto, mas, poxa, o paraquedista deles não consegue nem construir um período inteiro, assim. Será que isso daí provoca uma certa mágoa neles? Cara, eu acho que eles têm mais medo do que raiva, no fim das contas, sabe? Porque eu acho que não tem ninguém que consiga conscientemente, assim, em paz consigo dizer que Bolsonaro é uma pessoa inteligente, que dá gosto de ver falar. Isso pode dizer qualquer coisa, pode dizer que concorda, que ele é sincero, que eu não acho que seja, que ele é, sei lá, pode enviado Ele é de burro, mas é Deus, sincero, tem uma coisa quem assim. gosta. Ok, pode dizer, mas dizer que você está vendo o estadista ali, aí você está mentindo. O estadista falou hoje. Quem quiser discordar, fiquei muito à vontade, tá? Mas eu gosto de deixar marcada a minha posição. Eu sou completamente lulista e assim permanecerei. Podemos discordar, podemos levantar questões em relação a isso, mas é importante saber a partir de onde eu estou falando. É desse lugar. Tá? Mas eu acho que a questão do bolsonarismo vai muito além da mera simpatia com o presidente, né? É uma coisa que acabou muito alimentada pelas igrejas neopentecostais, por bancadas ruralistas, tem muitos interesses ali por trás dele, e ele acaba sendo um mero fantoche, um mero joguete num cenário maior, porque assim, sem essas forças empurrando ele para manter ele de pé, o Bolsonaro realmente não tem histórico de absolutamente nada na vida política que não seja tragicômico. Ele não tem realmente produção nenhuma em termos políticos. Ele simplesmente sempre esteve lá e nunca fez nada, com um discurso de antissistema, sendo que é parte do sistema há 30 anos, com um discurso anti-Estado, Estado mínimo, sendo que a fonte de renda dele é o Estado há 30 anos. Então, ele é assim, para quem tem qualquer pouquinho de leitura, ele é uma grande piada. Mesmo para os liberais que se justificam, se apoiam no Paulo Guedes para legitimar a defesa desse governo, eu imagino que eles tinham consciência de que o cara é, né? É aquilo lá que a gente vê. Não está dando mais para esconder, não está dando mais para Não controlar. tem, assim, seria uma piada se a morte de 200 mil tivesse graça, né? Não tem. Exatamente, verdade. Isso é. Eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque é um tema ainda muito pesado, né? Sempre vai trazer uma carga muito pesada. Eu acho que Sim. não tem necessidade. Os fatos já falam por si, a gente se revolta muito, é complicadíssimo mesmo. E a gente precisa sempre procurar ter aquela esperança, né? E falando em esperança, falando agora em coisa boa, eu queria saber como é que tá a Camila Barbalho, a artista, né? Quero saber como é que tá aí a ideia para projeto. A gente já pode esperar alguma coisa? Tu já pode adiantar alguma coisa pra gente? Eu Como tô é que com tá? pena de ti porque tu quer puxar coisa boa, eu só te venho com desgraça. Mas Imagina. vamos falar de coisa boa. Como é que tá a Camila Artista? Tem que tocar há um ano. Tá ótimo. Não, mas daí. Não, Não, sim, isso daí nem me lembra porque eu também tô assistindo falta, tá? Mas pois assim, é. de repente, tu já tá pensando em alguma coisa, já tem Não, alguma tô coisa em pensando, vista. sim, sim, assim, Isso daí é é, bom. é, Isso é bom. sim, Ó. isso é bom, assim. Existe algum benefício no ócio criativo, né, de estar algum tempo a mais em casa, a gente acaba se confrontando com outras emoções que de repente a gente não se confrontava tanto, e o material da musicista, da artista, é a sua vivência, né, o seu entorno. Então, se confrontar com novas emoções também é ter mais material de Uhum. trabalho. Eu, depois de um longo hiato, voltei a compor, tinha um tempinho que eu não escrevia nada novo, e me juntei com dois grandes parceiros, a Lívia Uhum. Mendes e o Márcio Moreira, que são dois amigos da época da minha primeira faculdade, né, de jornalismo, e que têm suas carreiras individuais. O Márcio
em parceria com o Roberto Menescal, com Lia Sofia, enfim, um grande artista. Mora no Rio, Lívia mora em São Paulo, também tocando a carreira dela no folk, no pop. E aí a gente resolveu se unir e fazer canções juntos, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito os três. E tem rolado um negócio muito bacana e muito rápido, muito imediato, de alguém puxar uma estrofe, o outro continuar, e de repente, em uma semana, sei lá, 10 dias, fizemos 4 músicas, assim, muito rapidamente. Olha. E a gente deu uma animada, assim, acho que deu um gás em todos nós. Então, eu não sei se isso aconteceu com os meninos, mas o impulso de começar a compor com eles acabou me requentando outras ideias que estavam adormecidas e eu voltei a compor sozinha também. Então, estou nesse processo de escrita e de colher canções dentre as que eu já escrevi, com parceiros ou sem, enfim, fazendo aí uma autocuradoria para selecionar as canções do álbum cheio que eu quero fazer. Né? Quero fazer o disco cheio, lancei o EP no ano passado, lancei Vibrante como single, num feat com a Lívia cantando comigo em março, fez um ano agora, Vibrante. Muito obrigada. E agora quero lançar o disco cheio. Então, estou nesse processo de seleção das canções e é complicado quando a gente tem muitos parceiros e a gente acaba se moldando um pouco a maneira do parceiro compor, então as músicas acabam tendo caras muito distintas entre elas, então tem que ter também um senso de unidade para o disco fazer sentido. Essas coisas que só artista pensa, né? Porque quando chega no final a pessoa ouve no aleatório e ninguém tá ligando muito. Mas para o artista precisa ter esse senso de continuidade. Então, eu estou nesse processo agora, nesse momento. E eu espero que, assim que possível, eu volte ao estúdio e comece a trabalhar nessa pré-produção do disco. Agora, sim, eu estou seguindo muito à risca as recomendações em relação à pandemia. Não tô me abraçando com essa frase ilusória do seguindo todos os protocolos, porque isso é uma balela que as pessoas reproduzem para fazer suas coisas e lavar as mãos, né? Mas eu estou dentro de casa, a B3 não está fazendo shows, nós nos comprometemos com isso, estamos ajudando dentro das nossas possibilidades os nossos músicos para que eles se mantenham em casa também. Então, eu não estou gravando agora e não vou gravar enquanto a pandemia estiver rolando, ou pelo menos não antes de vacinar, porque não quero colocar em risco os meus e nem os de ninguém. Então, estou seguindo aqui, dentro de casa, saindo apenas para trabalhar na fundação, que é o meu emprego diurno, na Fundação Cultural do Pará. Então, quando tem necessidade, eu estou de home office, quando tem necessidade eu vou cumprir pauta lá e volto para casa. É basicamente isso que eu estou fazendo. Então, por hora, não temos novas gravações. O que eu tenho feito é alimentado aqui o IGTV, com vídeos de versões de músicas que fizeram parte da minha infância, músicas que me remetem ao que eu ouvia na rádio, algumas referências, algumas influências. Eu estou o tempo todo gravando alguma coisa e jogando para a galera, que é uma maneira de me manter em contato com as pessoas que gostam da minha voz, que gostam da minha banda. E é uma ferramenta de aproximação muito gostosa, né? Poder estar nessa troca. Assim como a gente está fazendo isso aqui agora, também é uma troca muito bacana. Maravilha. Eu sempre tive a curiosidade de perguntar, assim, em toda oportunidade, lógico. Eu percebo muito o teu engajamento com relação à questão do feminismo, né? E isso provavelmente tem reflexo no teu trabalho, provavelmente vai ter reflexo nas tuas produções e tal. Mas a gente também sempre espera de uma pisciana aquela coisa bem romântica, né? Você se ilude com pisciana. Então, não, mentira, eu sou muito romântica, isso é verdade. Eu sou muito, muito romântica lato sensu, não só no sentido do romance coloquial, né? Do romance de cinema, do romance afetivo. Mas eu tenho inclinações românticas na vida, eu acabo romantizando todas as coisas. Assim. Eu tenho um ar muito sonhador, muito, muito fantasioso para as coisas, isso é verdade. Mas eu acho que essas coisas convivem com muita tranquilidade em mim, não vejo contradição. Apesar de ser muito pisciana, eu tenho um ascendente em Áries. Então tem uma parte da minha fúria aí também no meio. Mas que coisa, Áries não tem nada a ver de curioso, não. Não tem não, né? Não. Tá então, brincadeiras zodiacais à parte, não é um problema para mim conciliar
uma visão romântica das coisas com a militância e com o engajamento político, até porque é preciso algum sonho para continuar seguindo, né? Tem a frase famosa do Fernando Birri, que é um cineasta, acabou ficando mais famosa como se fosse do Galeano, mas na verdade o Galeano citou o Fernando Birri, e é aquela frase relacionada à utopia, né? A utopia é como uma linha do horizonte, ela existe para que a gente continue caminhando, né, em direção a ela. Então, acho que a gente precisa dos sonhos para nos moverem. Eu sonho com um mundo melhor para mulheres, eu sonho com um mundo de justiça social, eu sonho com um mundo em que o trabalhador tenha poder, que o povo tenha poder para se autogerir, eu sonho com um mundo sem racismo. Então, se eu não sonhar com essas coisas, por mais utópico que seja, por mais difícil que seja, por mais que a minha geração não vá ver, dos meus filhos não vá ver, eu preciso viver como todas as minhas ações existissem para que isso ocorra, entendeu? Para que eu impacte pelo menos o meu entorno, para que eu impacte mudanças de discursos no pequeno universo em que eu puder alcançar. Então, a gente precisa desse olhar romântico, a gente precisa desse olhar de sonho, de utopia, para continuar existindo, até porque a realidade não nos basta, né? A realidade, na verdade, acaba nos deixando mais tristes e embotados, e tristeza, não tem energia na tristeza, né? A tristeza é contemplativa, a gente precisa de alguma coisa que nos faça mover, e essa energia tem que vir de algum lugar, que venha do sonho, da utopia, que venha da raiva para o bom combate, né? Para a boa luta. É uma frase que a gente sempre diz, né? Não deixe que a injustiça te entristeça, deixe que ela te radicalize, para que você continue lutando para que as coisas sejam diferentes. Perfeito. É engraçado a gente falar sobre isso. A gente vive justamente um momento em que aquilo que é de mais podre da sociedade acabou, assim, ganhando uma notoriedade muito, muito forte. A homofobia, o machismo, né, a misoginia. Então, trabalhar em cima dessas questões, principalmente você, que é mulher, que sofre muito, principalmente com a questão da misoginia, um tipo de agressão, pelo fato simplesmente de você ser mulher. Eu conversei com a doutoranda, a Ingrid Santos, no dia 8 de março, né, ela falou das dificuldades, né, ela é doutoranda e o cara vai querer, né, desqualificá-la pelo fato de ser mulher. Eu fico imaginando o quanto de dificuldades que você pode estar passando e enfrentando. E o teu meio artístico também, que acaba sofrendo muito isso por conta de homofobias que sejam, por conta, né, enfim, racismo. A gente, voltando à questão da tua produção, a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido? Aquela música com uma veia mais forte nesse sentido político ali? A gente pode esperar uma nova Tropicália? Acho que é muita responsabilidade para se colocar. É muita responsa, né? Não, mas tu entendeu, né, Camila? As pessoas que estão aqui vão dizer, Camila tá se achando já pensou, a galera pede isso daqui, olha, a Camila... ela disse que ela vai ser a próxima Tropicália. Já pensou? Jamais diria um negócio desse. Eu acho que as coisas que motivam as canções vão mudando também, de acordo com o que a gente está vivendo, de acordo com as coisas que estão mais latentes no momento. Algumas das minhas canções acabam tocando nessa questão, acabam tocando nas inquietações sobre o fazer artístico, e que de fato motiva o fazer artístico. Quais são as minhas motivações para ser cantora e para continuar compondo? E quais são as coisas que me importam, as coisas que me doem, enfim. Então, algumas das canções têm essa cara, inclusive a canção que eu imagino que vai dar título para o disco é uma canção que tem um pouco mais dessa pegada política, mas eu acho que é importante sinalizar que o fazer música de protesto por si só pode ser um fazer político, pode ser um fazer extremamente caça-níquel também. Eu lembro que na época das jornadas de junho de 2013, o que mais teve foi gente fazendo música de protesto. Gente que nunca se engajou politicamente, lançando música de protesto loucamente, que era para emplacar, assim, para surfar na onda e emplacar um hit.
Eu acho que acaba importando muito mais um discurso consistente dentro e fora do palco, dentro e fora das canções, do que simplesmente emplacar uma canção de protesto. Eu, às vezes, sinto a necessidade de me expressar dessa maneira e as canções saem com essa cara. Às vezes, não. Mas só o fato de ser uma mulher empunhando instrumentos, assumindo a produção criativa do seu próprio trabalho, assumindo as suas letras, a sua voz, existe já algo de saída de semente revolucionária nisso, numa indústria que é extremamente masculina, numa indústria em que estamos muito habituados a ver mulheres cantando, representando, interpretando, mas não estamos acostumados a ver mulheres sustentando seus próprios pontos de vista. Né? Mulheres sustentando as suas letras, os seus arranjos musicais, as suas produções musicais. Então, a ocupação nesse âmbito criativo ainda é muito forçando a barra. Não estou aqui diminuindo intérpretes de maneira nenhuma. Nós temos cantoras de uma potência incrível que não são compositoras. Tem a Maria Bethânia. Para dizer que Maria Bethânia não é importante para o cenário musical, seria uma insanidade. Maria Bethânia existindo, ela já é uma expressão de resistência, né? Mas mulheres ocupando esses espaços acabam enfrentando outras ordens de desafios, né? Outros tipos de desafios, para impor suas próprias narrativas. Por isso que é tão importante existir coisas como, por exemplo, o fenômeno feminejo, que a gente tem Marília Mendonça e Mara Maraíza, Simone Simaria, enfim, outras duplas dessa ordem. Por que é tão importante? Porque foi a primeira vez que se emplacou a narrativa da mulher dentro do sertanejo como autora do seu próprio ponto de vista, autora do seu próprio ponto de partida, expressando, mesmo que sejam as mesmas dores de relacionamento, de dor de cotovelo, de traição, o que seja, quando a gente tinha tido até então a música do ponto de vista da amante, sabe? Que também é uma peça numa engrenagem de um cenário misógino, que também é uma peça numa engrenagem de uma construção familiar patriarcal. Então, a partir do momento que a Marília Mendonça vem e te emplaca uma narrativa de como a amante se sente fazendo parte disso aqui, é um ponto de vista com o qual a gente não tinha se deparado antes. E que ele existe. Eu não gosto de que existam amantes? Não, eu sou uma pisciana criada pela Disney que acredita em monogamia. Não gosto que existam amantes, mas elas existem. E elas possuem uma narrativa, elas possuem um ponto de partida também. Então, só o fato, retomando o raciocínio, só o fato de mulheres estarem emplacando cada vez mais os seus pontos de vista, as suas narrativas pessoais, as suas vivências, a maneira como elas leem o mundo, já existe uma semente revolucionária aí, independente do que elas estejam discutindo na matéria das canções, na letra das canções. Então, canção de protesto por canção de protesto, eu acho que é mais importante que haja um discurso consistente, um discurso verdadeiro, um discurso que se alinhe com a maneira como o artista se posiciona, do que a canção de protesto por si só. Maravilha, ótimo. Eu queria, na verdade, falar muito mais sobre isso, mas só que daí a gente vai aqui perder a hora. E eu falo muito também, se deixar... Então eu vou para uma coisa bem mais light. Será que isso existe? Eu queria saber, eu estava outro dia lembrando, eu ri muito no teu Twitter sobre qual é o gênero, né, musical da Camila, né? Eu vi uma vez, eu acho que foi a Sam estava falando sobre o rock and roll tá muito conservador, né? A galera do rock tá muito conservadora. Menino, não são todos, né? Mas a gente sabe. Mas tem os outros aí. Tem uma galera que é muito enjoadinha, assim, não dá para entender, né? Como é que é a tua visão com relação a isso? E tu já consegues a B3 é uma coisa, a Camila é outra, ou não é tudo uma coisa só? Como é que é? Tudo é uma coisa só. Não tem isso, não. Na verdade, foi uma brincadeira, porque eu tive que atualizar meu release para mandar pro selo, né? O selo que distribui as minhas músicas, ele distribui lá pelo Rio, o Labdá Music. Acho que até o Márcio estava aqui, não sei se ele ainda está. Lá do meu selo. E aí, alguém da equipe me pediu para atualizar o release e enviar para eles. Eu fiquei, tenho que definir aqui o que é que eu faço, qual tipo de música que eu faço. E aí a brincadeira veio daí. Tô aqui quebrando a cabeça para definir meu estilo. Mas eu acho isso uma bobagem, assim, sabe? Porque hoje, o que sei lá, se eu tivesse que identificar, eu diria que eu faço música pop. Não diria que eu faço rock.
Diria que Uhum. o meu pop tem guitarras, dá para colocar dessa Uhum. maneira. Mas minhas referências são muitas. Minhas referências vão desde Beatles até música country, até Legião Urbana, as coisas que eu ouvi na minha infância. Guilherme Arantes, muitas coisas dos anos 80. Então, a gente acaba sendo um emaranhado de tudo que a gente trouxe até aqui, né? Isso. Então, é muito difícil estabelecer um estilo. E também tem o problema da gente se comprometer com um estilo, que parece que depois disso você não pode fazer outra coisa. A B3 Uhum. sofreu um pouco disso quando a gente acabou se estabelecendo em casas de rock and roll aqui, e gente que viu a gente nessas casas viu a gente em outros shows fazendo baile e tocando brega, tocando forró, sertanejo e vários outros gêneros, e ficaram, pô, mas a B3 não é uma banda de rock? Não, não é uma banda de rock, a B3 é uma banda de músicos. A gente toca várias coisas, inclusive rock. Rock é um gênero. Né? Mas as pessoas se apegam com essa coisa de, porque rock é um estilo de vida, rock é um. Não é, não, cara, não precisa ser, pode ser pra você, mas pra mim pode ser outra coisa, entendeu? A gente não tá mais nos anos 70 pra gente ficar bitolado Uhum. em umas ligas assim, muito tortas. Então, eu não vejo necessidade de sublinhar uma única coisa que eu queira fazer. Pode ser que amanhã eu queira fazer samba. Se eu tiver material criativo para fazer sambas, eu farei. E a Uhum. mesma coisa vale para B3 e vale para esse contraste de fazer música cover, né, no cenário de entretenimento, de fazer música autoral. Eu faço as duas coisas. O fato de eu assinar com o meu nome, o meu trabalho autoral, é mais para não confundir o público e para deixar as coisas bem demarcadas. Mas, assim, quem me Uhum. acompanha no meu trabalho autoral é a B3 que está comigo no palco. E a Uhum. gente, por mais que a última palavra no meu trabalho seja minha, a B3 colabora com todos os arranjos, é uma criação muito coletiva. Quem produziu o Uhum. EP foi o nosso guitarrista, Fabricinho Bastos. Então, não tem essa separação, não tem uma demarcação de que até aqui eu posso fazer, até aqui a B3 pode fazer, as duas coisas não dialogam, e se eu faço essas duas coisas, não posso fazer uma terceira. Não é Uhum. verdade, eu discordo. Sempre fui muito cobrada com essa coisa. Sempre, desde a primeira faculdade. Tu faz jornalismo, mas tu faz cantora, tu vai querer ser um ou outro. Aí eu resolvi fazer direito depois. Mas tu vai fazer jornalismo, tu vai ser advogado, tu... vou fazer os três. Pode ser que daqui a pouco eu faça uma quarta coisa. Porque se eu posso ser várias, eu não me vejo por que me obrigar a ser uma, entendeu? E eu não falo Maravilha. isso porque, ai meu Deus, eu tenho muitas habilidades. Não, todos nós temos muitas inclinações e Uhum. muitos interesses e capacidade de armazenar repertórios diferentes e arcabouços diferentes e se expressar de maneiras diferentes também. Então, não vejo nenhum Uhum. problema em acumular essas capacidades de expressão e não vou me. Como é que eu posso dizer isso? Eu espero que não soe grosseiro, mas assim, acho que quem acompanha minhas músicas vai entender. Eu não vou mimar um público Uhum. dizendo que eu vou dar a ele apenas o que ele tiver interesse de consumir. Assim, se eu tiver interesse de me Uhum. expressar de outra maneira, pode ser que esse público mude, pode ser que ele vá junto comigo e diga, pô, que Uhum. legal isso aqui também, ou pode ser, isso aqui não me interessa mais, mas vai interessar a um outro público. E assim vamos Uhum. vivendo, entendeu? Eu acho que isso Com não certeza. precisa ser um conflito, não precisa ser um problema. Maravilha. Eu queria te fazer mais umas três perguntas, na verdade, mas a gente tem Hum. menos de 2 minutos aqui antes que caia. Então Sim, não vai adiantar. Então, antes que tá. termine, antes que o Instagram me corte, nos Hum. corte, eu quero te Certo. agradecer muito por esse bate-papo. É sempre muito bacana conversar contigo. Eu espero que a Imagina, o gente prazer é possa meu. fazer isso mais umas vezes. E eu quero deixar aí o espaço para você se despedir dessa galera. Se possível, deixar uma mensagenzinha aí para a mulherada toda. E para a gente, não precisa deixar nada, não. A gente tem que criar vergonha na cara e aprender. Menos de 1 minuto, Camila. Vai lá. Imagina, gente, foi um prazer. Me acompanhe nas plataformas, ouçam meu disco Vermelho Limão. Eu vou mudar de nome para Vermelho Lulão agora. Espero que sejam todos os lulistas que estejam aqui com a gente. Ouço Vermelho Limão no Deezer, no Spotify. Camila não gosta do teu alinhamento político. Não tem problema, ouve o disco tá massa. Pode ser que alguma coisa te incomode, mas aí pode ser que você também se interesse, abre um pouquinho a cabeça, vai que rola. Se não gostar das músicas, pode ser que o disco venha com outra cara que você vai gostar também. Então, vamos se falando e se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e fora Bolsonaro. Uh! Camila, muito obrigado mais uma vez.
Eu adoro esse bate-papo. Continue. Tô sentindo falta, às vezes, a falta de tempo, mas eu sinto falta daqueles teus stories lá, alguma coisa que te deixa, assim, pistola, sei lá o quê. Tu vai lá e começa a O falar um problema monte é de que agora coisa. tudo me deixa pistola e não dá para selecionar um tema único, né? Ser brasileiro já é estar pistola. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Nada. Vai ficar salvo aqui no GTV, vai ficar salvo lá no canal do Bibliotecário Cabano também, lá no YouTube, enfim, tá lá no. O link tá na bio. Vai estar daqui a pouco compartilha com todo mundo. Obrigadão, Camila. Uma boa noite para Perfeito. você. Um beijo, boa Sucesso. noite. Beijão. Tchau, Tchau. tchau.